Boa noite, seja bem-vindo ao jornal. Hoje, dia 17 de fevereiro de 2024, estamos aqui para lhe proporcionar o melhor da informação que marca a atualidade nacional e internacional. E para já vamos à notícia que marca o destaque do dia. O Presidente da República, Filipe Nyusi, participa entre dias 16 e 18 em Addis Abeba, em Etiópia, na 37ª Conferência Ordinária de Chefes de Estados e de Governo da União Africana. O evento realiza-se sob o lema Formar os africanos para o século XXI, criação de sistemas de ensino resilientes para aumentar acesso à aprendizagem inclusiva ao longo da vida, de qualidade e relevante em África. A conferência deverá dedicar maior atenção na avaliação do ponto de situação da implementação das decisões tomadas na sessão 36ª Cimeira sobre várias matérias do desenvolvimento do continente, com destaque para a paz, segurança e reforço da integração continental. A Cimeira irá também testemunhar a passagem da presidência da União Africana de Azali Ousmane, presidente da República da União das Comores, para a presidência de Mohamed Ghazouani, presidente da República Islâmica de Mauritânia. O analista político Albino Forquilha considera que a corrupção que se vive nas linhas aéreas de Moçambique só acontece porque alguns dirigentes do topo, protegem os funcionários que desviam dinheiro na empresa pública. Sistêmico porque não é possível que num Estado como o nosso, cujos ministérios anexos a essas empresas, ou a que essas empresas estão adstritas, têm inclusive, fiscalizadores, não é? Do bom curso da empresa, ainda possa haver um ramo empresarial ou um ponto da empresa em que há desvios de fundo durante 1, 2, 3, 4, 5 anos a acontecer. Isso só pode acontecer se a partir do topo há uma certa ligação com os que fazem isso e que lhes dá garantia de que continuam porque nós vamos cá protegendo a vocês. Ou por outro, fica aqui uma espécie de luta entre o bom gestor da empresa que não esteja ligado, portanto, ao sistema de corrupção. Ele luta para melhorar e os outros também lutam para, mais ou menos desvalorizar o que está a fazer. O que pode se ler, portanto, na LAM. Eu digo assim porque não é o assunto particular da LAM. Você vai encontrar isso na Petromoc. Nós encontramos isso, portanto, na MCL. Quer dizer, nós até podemos nos surpreender algum dia também com Caorabassa, não é assim? Quer dizer, há aqui um plano do sistema político mesmo moçambicano, de alguns. Quando falamos de sistema político, há várias instituições que ligam, algumas são inocentes. Mas nós sabemos que esse sistema todo tem uma certa oligarquia, tem um certo grupo que comanda o processo. Porque se este grupo que conhecemos de fato que é uma oligarquia deste país, fosse avessa a essa situação, fosse separado disto, estivesse a combater, qualquer outro gestor daí para baixo ia se pôr em linha, porque saberia que medidas lhe espera que são severas para poder de facto combater o problema. Mas não é o que está a acontecer. Na verdade, os problemas empresariais, todas as empresas participadas por o Estado, é uma espécie, claro, de um saco azul que serve ao próprio sistema. Portanto, aquilo que está a acontecer na LAM, que já é um problema recorrente mesmo, que até daqui a pouco nós não temos avião, não temos nada, estamos a alugar, quer dizer, uma confusão, aquilo é como um dumbanang, um black market, qualquer coisa. Aquilo está a acontecer de facto por causa dos que estão no sistema. Há alguns que lutam entre eles, e eu estou para sair, já vou reformar, quero ter a minha segurança, quero ter isto, quero aquilo, quer dizer, coisas do Estado. Este que é o grande problema. É por isso que jovens ministros que entram, como o Magala, como os outros, vão ter muita dificuldade para combater, porque existe pela raiz os que alimentam isso. Então, este que é o problema fundamental. Porque se nós formos a pegar a LAM, só a ler a coisa por isso que está a acontecer hoje, então é estar a lidarmos com consequências do que o problema como tal. O problema está lá no fundo, da maneira como está a organizar esse sistema, de governação. IGEP, por exemplo,
tem muita informação sobre isso e sabe muito bem o que está a acontecer. Estes dinheiros são buscados por pessoas, ainda que tenha conta no Malau, e depois ele dá a volta, dá ao partido, dá aquilo, dá... Este assunto é que está de facto a criar problema ao Estado moçambicano. A cidade de Quelimane acolheu assim que é uma escutação sobre a proposta de lei do Sistema Nacional de Saúde com vista a responder aos desafios do futuro, na qual prevê a melhoria na saúde e melhoria na saúde assim que é nas comunidades. O atual quadro das principais enfermidades que atingem as comunidades está a mudar, mercê do nível de vida que as comunidades vão tendo, onde a hipertensão, a diabetes tem estado a afetar em cerca de 39% da população jovem, o que remete a novas estratégias de ação por parte do Sistema Nacional de Saúde com vista a responder a estes desafios, olhando para o futuro do nosso país. Privada e o público para responder aos desafios atuais e futuros. Portanto, é necessário que tenhamos uma lei do Sistema Nacional de Saúde mais adequada e que permita a melhor saúde e mais saúde para a nossa população. As expectativas estão bem alinhadas com a proposta até então. Se quer expansão de serviços, se quer uma maior qualidade de serviços, se quer melhor complementaridade e colaboração entre o setor privado, o setor público e o comunitário, e se quer que os principais problemas de saúde da população sejam resolvidos e sejam o centro da organização futura dos serviços de saúde. Simão Chicombe, do Ministério de Saúde, avança, no entanto, que a auscultação em curso no país tem em vista, em parte, dar a conhecer os desafios do Ministério de Saúde nos próximos tempos, uma vez que já é notório a mudança do quadro epidemiológico do país, onde se deve ter atenção sobre os assuntos ligados à alimentação, acesso à água potável, entre outros. Mas aparecem outros problemas de saúde, como seja a hipertensão, a diabetes, que começam a emergir, e outros agravos de saúde. Então, o quadro epidemiológico está a mudar e temos que investir mais na prevenção, na resolução dos determinantes de saúde, e como determinantes de saúde damos exemplo que a população tem que ter melhor acesso à água e saneamento, a população tem que ter melhor educação, melhor alimentação. Essas são as causas de base ou raiz dos problemas de saúde. Então, temos que mobilizar toda a sociedade, a comunidade a trabalhar mais nesses aspectos, mas também, por outro lado, a gente sabe que há um questionamento sobre a qualidade dos serviços de saúde. Uma das propostas de lei do Sistema Nacional de Saúde prevê a expansão de serviços de assistência às comunidades com a implantação de centros de saúde cada vez mais próximo das comunidades. Ainda a destacar o essencial da informação, vamos viajar para a zona centro do país para destacar que a avaria de conduta causa restrições de abastecimento de água no bairro de Napipini, na cidade de Nampula, e os moradores recorrem à mesma para atender às suas necessidades. Mesmo com a época chuvosa, os moradores do bairro de Napipini enfrentam a crise cíclica de água, o que faz com que os mesmos procurem por fontes alternativas. A situação é agravada devido à avaria desta conduta que abastece o bairro, e as restrições já se sentem desde dezembro do ano findo, e para atenderem às suas necessidades recorrem a locais impróprios. Estás aqui logo no riacho, o que estás a procurar? A procura de água. Mas por que estão a cartar água no rio? Exatamente porque o Duba ali se estragou. Vocês na vossa zona estão há quanto tempo que não chegam água? Desde janeiro até agora, não estamos a conseguir. Estamos à procura de água. Desde janeiro até agora, estamos a passar mal por motivos de falta de água. A que horas chegaste aqui? 4 horas. Mas por que tão cedo?
para pelo menos encontrar quando ainda não encheram, mas nem parece que cheguei cedo. Encontrei muita gente. Este é o único lugar onde vocês cartam água? Sim, mas não é o único lugar, mas tem outro lugar, mas é longe. Sim. E lá nos bairros, as torneiras, como é que estão? As torneiras não sai água. Há quanto tempo? Há um mês, quase para 2 meses. Mesmo com o não abastecimento de água, os moradores dizem que a Administração Regional das Águas do Norte continua a distribuir fatura, mesmo sem jurar o precioso líquido nas suas torneiras. Só está a passar com faturas em casa, estamos a negar pagar por motivos em casa, não sai água. E não queremos pipaques. Não é para vir aqui, ir nos bairros, atenderem, não, porque não vamos pagar água, porque não estamos a tirar nas torneiras. Por outro lado, os moradores pedem a solução imediata para quem é de direito. Pedimos para arranjarem aqui, para começar a sair água. Bom, por mim, ouvi que até no dia 19 há de arranjar isso aqui, mas eu não acredito. Eu estou a pedir ajuda, pelo menos organizar isso aqui antes de eu bazar na escola, porque pelo menos eu aqui na minha, sou a única moça, então minha mãe vai arrastar ninguém por causa de água. Então, por favor, estamos a pedir mesmo, nos ajudar através dessa água aqui. Nampula é a província que mais casos de cólera notifica devido a déficit de saneamento do meio e abastecimento de água potável. Cortei Sumulha, a partir da província de Nampula, FTV. No âmbito da responsabilidade social, uma organização não governamental ofereceu cesta básica às famílias carenciadas na autarquia de Dondo. São um pouco mais de 20 famílias carenciadas residentes no bairro de Namoiaba, no município de Dondo, que se beneficiaram de cesta básica entregue no âmbito de apoio social pela organização não governamental denominada Olapa Omoha. Na ocasião, Oliveira Mukuna, presidente da organização Olapa Omoha, explicou que o objetivo principal do gesto é garantir sustentabilidade das famílias carenciadas. Erradicar a pobreza, malnutrição e incentivar as crianças a irem à escola, porque nós sabemos que com essa alimentação as crianças poderão ir à escola sem que sejam forçadas a ir ao mercado vender uma badia, uma banana, para depois ir à escola. E também temos apoiado as famílias. Por outro lado, Oliveira sublinhou que a cesta básica oferecida às famílias carenciadas contém diversos produtos alimentares. Aconteceu a entrega da cesta básica, ou produtos alimentares, especificamente para essas famílias carenciadas, assim como também fizemos a distribuição da rede mosquiteira para respondermos ao combate à malária, o purificador de água para combatermos as diarreias e temos também o óleo alimentar, temos o feijão, temos a farinha para minimizarmos a fome nessa comunidade, especialmente com essas mamães. Para as famílias que beneficiaram de produtos alimentares pela organização Olapa Omoha manifestaram satisfeitos. Para mim esse gesto é um gesto muito positivo. Fui ver que de fato a organização Olapa deu uma grande ajuda para a comunidade do bairro de Namoiaba, embora o número é de 20, mas significa muita coisa para nós. Porque ninguém dá outro assim, mas para o bairro de Namoiaba eu senti muito satisfeito e alegre com toda a comunidade que tiveram esse presente. Acho que vamos também informar os outros que o produto, quer dizer, não deu para todo o bairro, mas sim, pouco a pouco vamos atingir os outros, nos outros momentos. Por isso que agora foram abrangidos esses, haverá outro tempo que também será abrangido os outros, assim sucessivamente, porque trata-se de um apoio. Portanto, não somos nós só de Namoiaba, também existem outros que necessitam do apoio. Nos outros bairros, por exemplo. Sim, por isso para mim foi uma grande satisfação, uma grande alegria. De salientar que a entrega de cesta básica às famílias carenciadas no bairro de Namoiaba contou com a presença do edil de Dondo. As imagens são de Mato Jaime Mendes Mundai, FTV. A Embaixada da França em Moçambique apela aos cidadãos franceses para não viajarem para Mocimbo da Praia, Pemba e Palma, na província de Cabo Delgado, devido às ameaças dos ataques terroristas.
O apelo das autoridades francesas surge numa altura em que há relatos de uma nova onda de ataques terroristas em alguns distritos de Cabo Delgado. Numa informação publicada no dia 14 do mês em curso, a Embaixada da França em Moçambique refere que, devido à presença de uma ameaça terrorista e de rapto em Mocimboa da Praia, Pemba e Palma, é fortemente recomendado não viajar para estas cidades, bem como viajar pelas estradas que ligam estas localidades. A entidade diplomática diz também haver risco de emboscadas nas principais estradas das zonas para onde não se aconselha viajar, incluindo algumas regiões da província de Nampula. Recorde-se que toda a província de Cabo Delgado, incluindo a cidade de Pemba, é formalmente não recomendada. Além disso, na sequência das ações que custaram a vida a várias pessoas no ano passado no norte da província de Nampula e que tiveram como alvo a missão católica de Chipene, é fortemente recomendado não se deslocar aos distritos Irat, Memba, Nakoroa, Muecat, Monapo e Micuta e não utilizar as estradas localizadas a norte da rota principal de Nampula, Nacala. Apelou a Embaixada da França. Segundo a Embaixada, depois dos ataques terroristas de grande escala nos últimos 3 anos, a situação de segurança mantém-se degradada. Muitas pessoas que fugiram dessas ações continuam deslocadas. Ainda sobre os ataques terroristas na província de Cabo Delgado, o especialista em assuntos militares Albino Forquilha diz que o retorno dos ataques armados estão a criar pânico e medo na população, mesmo com o apoio das forças estrangeiras. Ademais, Forquilha diz que há infiltrados nas forças de defesa e segurança de Moçambique. Albino Forquilha diz que as emboscadas que têm sofrido as forças de defesa e segurança derivam da fuga da informação no seio dos militares. O grande problema, o grande impacto mesmo é que cria uma grande incerteza nas comunidades sobre a capacidade que nós temos de debelar o terrorismo. Portanto, já está há cerca de 6 anos, havia zonas que estavam ocupadas que libertamos e agora o terrorismo recomeça com muita força, as populações tinham regressado, voltam outra vez a carregar as suas malas, perdem familiares, etc. Então cria aqui uma sensação de que mesmo com Samime, com o apoio que temos da região austral de África e do Ruanda, ainda não estamos em condições de dar segurança à população de Cabo Delgado. Esta digamos, é a mensagem que fica fundamentalmente, ou o sentimento que as populações passam a ter, que estão desprotegidas e não há capacidade para oferecer segurança. Isto é muito grave. Se reparamos para aquilo que está a acontecer nos últimos ataques, portanto, assassinatos de pessoas, crianças, etc., fica de facto isto, que a população de Cabo Delgado não tem segurança para poder manter nos distritos. Portanto, este é um problema muito sério. Mas, por outro lado, analisando já dentro da esfera militar, eu penso que há uma mensagem clara de que as estratégias que nós estamos a usar, não são cabalmente ou não são definitivas para debelar de forma também definitiva o terrorismo em Cabo Delgado. Ou então existem condições muito reforçadas da contraparte, nesse caso da insurgência, muito reforçada, que estuda melhor a nossa capacidade, o nosso limite e zonas que nós não conseguimos controlar, que é para nos surpreender, porque há muito disso na esfera militar. Isto significa que nós estaremos a andar muito no processo, digamos, de reação do que, portanto, vamos lá dizer, proativo, porque há esta situação. O assunto de Cabo Delgado, analisado do ponto de vista mesmo militar, nós temos de ser muito proativo, aquilo que chamaria o posicionamento correto territorial das Forças Armadas. Penso que é aqui onde não está muito a coisa. Sabendo efetivamente que o terrorismo está infiltrado nas nossas comunidades, nos nossos distritos, até em zonas mais densas do ponto de vista florestal, não é? O nosso posicionamento, e eu sempre esperei isso, que o posicionamento do Samime
fosse exatamente na zona onde mais desconfiamos que o terrorismo pode se esconder ou pode se desenvolver à vontade. Porque, repare, o terrorismo, aqueles grupos que nós temos de terroristas, eles não podem ficar de forma armada no meio de uma aldeia. Em perfil não pode. Eles procuram em zonas mais longínquas, zonas densas de florestal, né? E primeiro o que fazem? Eles atacam efetivamente a população, assassinam, que é para semear o terror, o medo. Havendo o medo, a população afasta-se daquela zona, então eles ficam um território livre em que governam sozinhos. Porque isso também é muito bom para, digamos, identificar quando o inimigo vem. Ademais, Forquilha entende que o retorno dos ataques vai criar cada vez mais o pânico e medo na população. Este é outro problema. Me parece que alguns que estão do nosso lado servem o outro lado também. Isto é muito perigoso no combate, porque algumas incursões estão a acontecer em Cabo Delgado e a maneira como afetam-nos negativamente não parece que seja mesmo da nossa falha ou nossa incapacidade de planificação corretamente. Moçambique tem muito conhecimento, tem em Moçambique um manancial grande de conhecimento estratégico militar, não é? Agora, que eu possa enviar, por exemplo, uma equipa de reconhecimento, uma equipa, portanto, de infantaria, e sem precaver exatamente os meios que o meu inimigo pode usar para me atacar, penso que esta fraqueza não seria do nível de Moçambique, não é? Então, isso nos leva a pensar que há alguma coisa aqui de cooperação, efetivamente, de parte a parte, e quando é assim nos cria problemas muito sérios, porque nós não podemos ter, por exemplo, uma falha na contra-inteligência. Aquela capacidade que nós devemos ter do nosso lado de identificar como que cada um dos militares do nosso lado está a proteger os ativos ou os pontos estratégicos que nós defendemos. Se falo de ponto estratégico, não só um ponto físico, mas até conhecimento. O conhecimento que eu tenho como militar, que visa proteger o Estado, não pode passar para o outro lado. Isso que é contra a inteligência. E se eu puder, de facto, identificar que no meio de nós, que temos conhecimento da nossa tática, da nossa estratégia, da nossa tática de combate, está sendo passada para o outro, para o lado do inimigo, nós temos que ter capacidade de identificar isso no nosso meio. Se não conseguimos isso, então está a falhar a contra-inteligência, está a falhar a inteligência, e aí seremos sempre surpreendidos, como mais ou menos pode estar a acontecer em Cabo Delgado. Portanto, há aqui 2, 3, 4 linhas que devem ser muito bem, digamos, reparadas, investigadas, para podermos fechar mais ou menos os ângulos usados ultimamente pelo terrorismo. É verdade que também há o lado político, se calhar econômico desta luta, porque me parece também que essa sofisticação da insurgência possa ter que ver também com digamos, o anúncio de reinício das atividades em Cabo Delgado. Portanto, aí pode nos levar também a crer que o terrorismo pode não ter iniciado nesta linha, mas está sendo aproveitado por alguém ou por alguns para debilitar economicamente as projeções econômicas de Moçambique a partir daquela extração, portanto, mineira. De recordar que os últimos ataques terroristas ocorreram em Kisanga, em Cabo Delgado. Com a notícia que dá conta do terrorismo que se vive na província de Cabo Delgado, nos leva a uma breve pausa, mas não sai daí, voltamos dentro de instantes com mais informação na página internacional. FTV Concertos é um programa que homenageia os fazedores da cultura moçambicana, lembra os artistas e os hits que marcaram os moçambicanos, como Jeremias Mbenha, Stuart Sukuma, Fernando Chiuri,
E muito mais. Não perca o programa FTV Concertos todos os domingos pelas 15 horas, aqui na FTV. Estamos de volta com o jornal hoje, sábado. Estamos a destacar as notícias que marcam a atualidade internacional. Aqui vamos destacar que o presidente ucraniano e o seu homólogo francês assinaram um acordo bilateral de cooperação, assim que é, em segurança. Macron anunciou apoio de 3 milhões de euros a Kiev e Zelensky diz que o apoio dá resposta à pressão de Putin sobre as forças ucranianas, ou melhor, sim, sobre as forças ucranianas que estão a defender-se contra a Rússia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o homólogo francês Emmanuel Macron assinaram esta sexta-feira à noite um acordo bilateral de cooperação e segurança no Palácio do Eliseu, em Paris. O chefe de Estado francês anunciou um apoio de até 3 mil milhões de euros para ajudar a Ucrânia e garantiu que o país vai continuar a ajudar a Ucrânia a longo prazo. Gostaria de reiterar que a França vai continuar a apoiar a Ucrânia a longo prazo. Este é o objetivo do acordo de 10 anos que assinamos, que vai permanecer válido até que a Ucrânia se junte à NATO, declarou Macron numa conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky. O presidente francês afirmou ainda que a Rússia perdeu credibilidade a nível internacional. Zelensky agradeceu o apoio francês e sublinhou que esta é uma ajuda preciosa para as forças ucranianas face à pressão que Putin tem exercido na linha da frente. Macron insistiu que o objetivo francês é continuar a disponibilizar à Ucrânia todos os meios necessários para a defesa da soberania e integridade territorial do país. O chefe de Estado ucraniano esteve também esta sexta-feira na Alemanha, onde assinou um acordo bilateral de segurança semelhante. Em várias cidades russas, muitas pessoas depositaram flores e velas em memória de Navalny, mesmo que as autoridades possam detê-los por estarem a participar em protestos anti-guerra. Em várias localidades da Rússia, os residentes não quiseram deixar passar em branco a morte de Alexei Navalny e prestaram-lhe tributo depositando velas e flores ao lado de retratos do opositor russo. Pequenas memórias surgiram em várias cidades por toda a Federação Russa, ainda que aqueles que se atreveram a homenagear Navalny arrisquem a prisão, poderão ser detidos por estarem a participar em protestos anti-guerra. As autoridades prisionais da Federação Russa anunciaram esta sexta-feira a morte de Navalny, que alegadamente perdeu os sentidos depois de uma caminhada na colónia penal do Ártico russo, para onde fora transferido no final do ano passado. Fora da Rússia, as manifestações de luto pela morte do opositor de Putin foram mais visíveis. Na capital da Estónia, muitos juntaram-se frente à embaixada de Moscovo e não esconderam as lágrimas nem a raiva pelo que consideram mais um homicídio do regime. Na Áustria, apoiantes de Navalny no exílio reuniram-se num momento solene em memória do ativista junto da missão diplomática russa em Viena. Os momentos de homenagem repetiram-se noutros países europeus, onde Navalny era admirado pela coragem de fazer frente ao regime de Putin, mesmo que não tenha sido sempre uma figura consensual no seio da oposição. Ainda na página internacional, forças israelitas voltaram a atacar a cidade da fronteira com o Egito e garante ter feito várias detenções na invasão do hospital, o maior funcionamento na faixa de Gaza.
2 ataques aéreos israelitas na cidade de Rafah, na faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito, mataram pelo menos 10 pessoas, incluindo 8 membros da mesma família. Segundo fonte hospitalar, 8 das 10 vítimas mortais eram familiares do embaixador palestiniano no Reino Unido, Assam Zamlot. Para além das 10 pessoas mortas nos ataques aéreos, 5 doentes que se encontravam nos cuidados intensivos no Hospital Nasser, o maior hospital do sul de Gaza, morreram depois de terem ficado sem oxigênio na sequência da invasão israelita da unidade hospitalar na quinta-feira. O exército israelita informou esta sexta-feira que deteve dezenas de pessoas nas instalações do Hospital Nasser, incluindo algumas alegadamente envolvidas no ataque do Hamas contra Israel a 7 de outubro de 2023. A organização palestiniana negou em comunicado que os militantes tenham utilizado o Hospital Nasser para fins militares. O direito internacional proíbe ataques às instalações médicas, embora estes possam ser válidos se tiverem fins militares. De acordo com o Gabinete dos Direitos Humanos da ONU, Israel deve tomar precauções e seguir os princípios de proporcionalidade. Entretanto, as negociações para um cessar-fogo em Gaza parecem ter estagnado. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu opõe-se firmemente ao plano do governo dos Estados Unidos para pós-guerra e, em particular, aos seus apelos à criação de um Estado palestiniano. Depois de falar durante a noite com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Netanyahu escreveu na plataforma X que Israel não vai aceitar ditames internacionais sobre um acordo permanente com os palestinianos. O presidente de Israel afirmou ainda que se outros países reconhecerem unilateralmente um Estado palestiniano, estarão a patrocinar o terrorismo. Com a página internacional, vamos colocar o ponto final da presente edição e com a promessa de voltamos amanhã à mesma hora. A todos que nos acompanharam, uma feliz noite. Até amanhã.